Maria Inês Trefilho Valente é a primeira mulher a chefiar a Corregedoria da Polícia Civil Paulista. Aliás, é a primeira mulher a assumir esse cargo em toda a América Latina. Mãe de 4 filhos, a delegada trabalha mais de 12 horas por dia. De pulso firme corintiana da gema, no primeiro trimestre de seu mandato, Maria Inês indiciou mais de 20 policiais pelos achaques aos traficantes colombianos. Pensando na sua firmeza, a mídia já chamou Maria Inês Trefilho Valente de Margarete Thatcher. Coragem, porém, só marcando bem o que eu quero dizer com coragem. É agir com o coração, é a origem da própria palavra. O Contraponto tem a honra de conversar hoje com a delegada Maria Inês Trefilho Valente, corregedora da Polícia Civil em São Paulo. Doutora Maria Inês, a senhora é a primeira mulher a ocupar o posto máximo das corregedorias de Polícia Civil em toda a América Latina. Como é cortar a carne da própria polícia? Na verdade, não é. Porque é o seguinte, essas pessoas, esses policiais que se desviam com ilícitos, crimes e etc., na verdade, eles nunca pertenceram à instituição. Eles usaram a instituição Sim. para as suas práticas criminosas. Então, não é muito difícil. Eles nunca deveriam ter estado ali. Ah, bom, o que já é bem diferente, né? Exatamente. No que tange à saúde, o cargo vale o quanto pesa? Você sabe que Vale o Quanto Pesa era um sabonete bem antigo, né? Eu me lembro bem dele. E bem cheiroso, devia ser. Bem cheiroso, né? Assim, eu não sei se vale o quanto pesa, mas o que pesa é ser feliz. Eu faço o que faço com felicidade. A saúde, você vai dando um tempinho para ela, mas é primeiro o trabalho, segundo o trabalho e terceiro o trabalho. Doutora, é sabido que os maus policiais jamais perdoam colegas de corporação que puniram ou ajudaram a punir os seus desvios, né? Isso é sabido. Isso não lhe incomoda, não? Nem um pouco. Porque, na verdade, eu nem sei se isso é muito verdadeiro. O que a gente sabe da nossa experiência toda é que ninguém gosta de ser punido, não é? Isso é uma verdade. Sim. Mas agora, responsabilizar aquele que age em nome do Estado para conter essas ações é um pouco complicado. O que eu faço questão absoluta é de agir com a consciência tranquila. A senhora afirma que o que mais tem visto é a firme permanência da chamada Lei de Gerson, entre aspas. O que de fato fará o brasileiro mudar? Sabe, Cacilda, nós nascemos, o ser humano nasce com um sentimento ético e moral. É nosso. Sim. Nós não precisamos nem aprender esse sentimento ético e moral. Ocorre que durante a nossa trajetória, a educação, na verdade inadequada, Sim. ela desconstrói esse sentimento que é próprio do homem. E isso faz gerar, por exemplo, a lei de Gerson, Sim. que em alguns países não é tão acentuada, valorizada, né? Sim. Como é aqui. Né? Então, eu imagino que um longo trabalho de educação é capaz de coibir essa vontade de levar vantagem. Seria mais, então, a longo prazo, Um pouco doutora? a longo prazo. Com esse trabalho de fundo dos porões, entre aspas, digamos assim, né? Existe algo que ainda lhe cause espanto, doutora? Cacilda, o dia que eu não me espantar, eu vou ficar triste comigo mesma. Porque eu acredito piamente que em tudo aquilo que nós tornamos natural, então, a corrupção, Sim. a violência, tudo aquilo que nós trazemos para o natural, nós vamos levar como se fosse habitual e não vamos mais combater. Então, eu preciso me espantar com qualquer tipo de coisa para que haja uma reação. Pois é, doutora. A mídia vem noticiando muitos abusos sexuais de pais em relação às filhas ou enteadas. No seu dia a dia profissional, atribui a esse crime motivo de ordem sociocultural ou é barbárie mesmo? Um pouco de tudo. Porque se nós fôssemos fazer uma separação aí entre motivo sociocultural, Sim. então algumas camadas da população não poderiam, teoricamente, praticar esse Sim. crime. E esses crimes são praticados em todas as camadas de população. Então, é um pouco de barbárie, é um pouco da cultura e, novamente, eu acho que só a educação
para conhecimento, né? E a educação para regredir esse quadro. Agora, nesse mesmo tema, a senhora concorda com a nova lei para crimes sexuais? Por outras palavras, ela ficou melhor ou pior para o estuprador? Cássio, a gente precisava ver um pouquinho mais dos casos julgados, o que tem ocorrido. Mas, a princípio, eu analiso que houve um ganho para o estuprador. Houve um ganho. Houve um ganho, porque no Código Penal anterior, você poderia aplicar o concurso material de crimes. Na verdade, você poderia juntar a pena de um ato libidinoso com a pena de um outro ato libidinoso. Agora, é genérico o ato libidinoso num tipo penal. Num só? Num tipo penal. Então, basicamente, nós estamos falando de estupro e atentado violento ao pudor. Então, não vai dar mais. Eu estou imaginando isso, entre outras situações que, na verdade, não me agradou muito. Não, né? Não. Então, eu acho que não agradou a vários, né? A vários. A senhora atuou na Delegacia da Defesa da Mulher. O Brasil, da porta de casa para dentro, classifiquemos assim, ainda deixa muito a desejar? Infelizmente, eu acho que melhorou. Eu começo na Delegacia da Mulher em 1988, são 22 anos. É muito tempo. De lá até hoje. Acho que caminhamos, mas nada perto do que fosse razoável. Até para ilustrar, eu assisti esse final de semana, e infelizmente, sem poder tomar alguma medida, um espancamento de uma criança na praia, uma criança muito pequena, menor. Ou seja, de uma forma explícita. Assim, então, se um pai daquele faz aquilo, na frente das pessoas todas ali, o que ele não faz dentro de casa? Isso não leva, a violência não leva para lugar nenhum. A verdade, Cacilda, a violência é a prova da incompetência. Sempre. Dando a palmadinha na criança não a resolve. Resolve. É um meio de educar. Eu acho que educação, com palavras, com diálogo, se resolve. É bom. Claro que não. Porque você vai gerar violência, né, na criança. Acho que tem que analisar cada caso separadamente, porque vão ter os excessos, tá? Mas eu acho que dentro dos limites tem que ter uma tolerância, acho que tem que ser feito sim. Não resolve. Não, acho que tem que ensinar, educar a criança, né? Acho que bater, tá certo que às vezes uma palmadinha não vai fazer mal. Não. Porque tem várias formas de bater, é o último recurso. Porque eu acho que agredir não leva a nada, né? Eu com meus filhos sem bater neles, eu falo com eles, acho que a autoridade do pai... Não resolve. Olha, eu acho que algumas palmadas é bom. Não é o certo, mas de vez em quando precisa dar uns puxão de orelha. Acho que não é legal. Porque a criança fica agressiva, você passa a violência para a criança. Olha, bater muito não, mas umas palmadas de vez em quando é bom, viu? Doutora Maria Inês, no Brasil ainda se pratica muito a justiça com as próprias mãos? Eu não sei se muito, mas não deveria haver nenhuma, porque isso é um retrocesso, isso é um método do passado. Agora, para que a vítima se sinta segura, deve a justiça produzir uma resposta adequada, né? Porque aí ela não vai fazer justiça com as próprias mãos, ela entrega a sua situação para os meios legais. A senhora presenciou algum fato, ou vários, imagino, de pessoas que fizeram justiça com as próprias mãos, não? Alguns. Então, meu primeiro caso na Delegacia da Mulher nova, acabando de chegar, então uma senhora foi lá, disse que já tinha registrado a queixa contra o marido em São Paulo, eu trabalhava em Osasco. Sim. E ela perguntou se eu podia buscar a roupa dela e etc. Eu disse que já não podia, ela estava fora da área, e disse que estaria indo para a casa do irmão, que ia ficar lá em Osasco, na casa do irmão. E aí, no final da tarde, chega lá um senhor com a roupa assim, toda suja de graxa, você vê que devia ser um mecânico, perguntando por ela. E eu disse que ela já tinha ido embora, que teria ido para a casa do irmão. Aí ele disse, eu sou o irmão. Ela saiu de lá dizendo que viria aqui novamente pedir ajuda, porque meu cunhado está ameaçando de vir aqui buscá-la e me matar. O que eu posso fazer? Eu disse, meu senhor... claro que o senhor não precisa morrer e etc. Está aqui o telefone da Polícia Militar, eu vou pedir até prioridade no atendimento para o senhor e tal. Ele falou, mas
eu estou me sentindo intimidado, eu estou ameaçado. Eu falei, bom, então se o senhor quiser fazer um boletim de ocorrência, o senhor se dirige aqui ao 1º distrito, faça o boletim de ocorrência. E eu posso reagir? Eu falei, não, o senhor não precisa ser vítima. Né? O senhor não vai ficar na frente da arma esperando para ser morto. Muito bem. E ele deixou até o telefone dele ali e tal. Passou aquela noite. No dia seguinte, muito curiosa, né? Eu falei, deixa eu telefonar para a casa dele e ver como é que terminou aquela história. Afinal, são os primeiros casos das nossas vidas. Eu telefonei, o filho atendeu. Falei, eu gostaria de falar com fulano. Ele disse, meu pai está preso. E a prisão de ontem para hoje. A cadeia era justamente ao meu lado. Quer dizer, ele estava preso ali na cadeia onde eu mesma estava trabalhando. Aí eu disse, obrigado, tomei um susto. E aí fui ver nos livros o que é que tinha acontecido com ele. E ele realmente matou o cunhado. O cunhado apareceu lá. Aquele tempo não havia a lei de porte de armas como é hoje. Ele tinha uma arma em casa, descarregou a arma no cunhado e o cunhado nem armado estava. Nossa, quer dizer, fez justiça com as próprias mãos, ele, né? Fez. Olha, doutora Maria Inês, está muito interessante. Nós vamos interromper um pouquinho. Daqui a pouco nós voltamos para um pequeno intervalo. Você não saia daí. Até já. Um casamento não termina em razão de um trabalho. São coisas absolutamente diferentes. O casamento tem toda a sua história e os seus problemas. Não tem nada a ver com o trabalho. Doutora Maria Inês, na reforma do Código de Processo Penal, como a senhora vê o fato da vítima saber do destino do preso? É importante a gente saber aonde ele está, se está preso, se está na rua. É importante. Aí eu acho que se fosse comigo eu ia gostar de saber, sim. Não, para mim não me interessa, não. Porque a gente passa mal na hora. Gostaria muito. Pelo motivo, porque a gente teria mais segurança. É, claro, né? Eu gostaria que fizesse a justiça, né? Não me interessa. Sim, gostaria. Porque é bom saber se a nossa segurança pública está agindo de fato, né? Acho que a pessoa, seria interessante para a pessoa saber, né? Tem um certo senso de que a justiça está funcionando, né? Que a polícia está funcionando. Não, acho que não. Já pelo assalto, acho que ele já é condenado. Acho que ele já tem um caminho já trilhado já. Eu acho que seria justo, sim. Seria uma coisa bacana, porque a gente se sentiria um pouco mais seguro. Eu acho que sim, né? Para ver se existe mesmo a segurança, se existe mesmo a justiça, né? Eu gostaria, porque afinal de contas ele meteu a mão no meu patrimônio, pô. Cacilda, eu acho o seguinte, eu acho que a vítima é muito abandonada durante todo o procedimento. Né? Praticamente ela é ouvida e depois é entregue à sua própria sorte. Eu acho que uma satisfação não só para a vítima, para a sociedade, para a vítima em especial, né? Do que aconteceu, qual foi a resposta penal para aquela situação, eu acho que trará um bom conforto e uma grande transparência. Terá uma boa eficácia, então? Eu acho que sim. E quanto ao Conselho Nacional de Polícia, seria bom? Cacilda, olha só, o Conselho Nacional de Justiça é algo que está produzindo bom efeito. Eu acho que talvez a ideia dos projetos tenham por base isso. Só que deveria ser o Conselho Nacional de Segurança Pública. Não dá para discutir, para pormenorizar uma polícia, deixar outra, enfim, um conselho para estudar políticas. Não é? Agora, todos os órgãos de controle são absolutamente necessários. Todos. E não tem que aparecer um outro órgão eliminando
outros que já exercem o controle. Entendi. Então, quanto mais controle, as sociedades onde... Tem que somar, né? Só somando. As sociedades onde há menos corrupção são as sociedades que existem os maiores controles, auditoria, tudo. Então, não há que se falar em eliminar o que já temos. Há que se aumentar, principalmente no aspecto análise das políticas. Então, Conselho Nacional de Polícia, eu não concordo. Já falamos sério demais aqui hoje, né? E eu confesso que quando eu vejo uma mulher assim, uma senhora, né? Hoje, super em evidência, competente, isso me dá muito orgulho mesmo, muito orgulho, porque é raro, né? É raro. Então, quando nós temos uma pérola dessa forma, então isso realmente nos deixa bastante felizes. A senhora está de parabéns com isso, viu? Eu te agradeço em nome das mulheres e que nós possamos aparecer cada vez mais. Se Deus quiser.